Esse período que a gente chamou de Think and Talk, ou, se você preferir, falar e pensar, é um momento no qual a gente pretende refletir um pouco, e a gente já fez isso ano passado e resolveu repetir esse ano. E esse ano a gente gostaria de... Vou pedir para o pessoal se acalmar, por favor. Você só chegue, tome o seu lugar, vamos cessar a conversa aqui, amém? E nesse período a gente vai tratar sobre as disciplinas espirituais e a importância das disciplinas espirituais no seu despertamento pessoal. Isso por conta do tema do acampamento desse ano, Awake, despertar. Nós vamos falar da importância das disciplinas espirituais no seu despertamento pessoal. E coube a mim falar sobre oração, a disciplina espiritual da oração. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. O seu aplicativo, não sei se no escuro aí você vai conseguir ler, mas Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dois versos, o verso 6 e o verso 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O grande pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que quem não pode orar como deve, deve orar como pode. E eu concordo com isso. Eu acho que não existe receita onde você possa falar para uma pessoa: pare de orar, você está orando errado, ou você não está orando bem, pare de orar. Isso não existe. Entre não orar e qualquer oração, é melhor qualquer oração. Porém, a gente não deve se acomodar e achar que a nossa oração não pode ser aperfeiçoada. Porque na verdade, a oração, ela é reflexo do seu interior. O que você é por dentro é o que você externa para Deus. Porque de Deus nada pode ser escondido. Por mais que a sua palavra seja uma coisa, Deus não ouve a sua palavra, Deus olha o seu coração. E a sua primeira oração é o seu coração, e Ele sabe o que se passa lá dentro. O nosso Deus esquadrinha corações. E Ele sabe quais são as palavras verdadeiras que estão fluindo do seu interior, e sabe quais orações estão vindo de lá. Isso é tão sério que, por exemplo, quando você vai ao Salmo de número 109, o salmista diz que é possível que a nossa oração seja um pecado. Porque se o seu coração está em situação pecaminosa, a sua oração ressoa como pecado diante de Deus. A não ser, é claro, que seja uma oração de confissão ou uma oração de arrependimento. Mas a oração é aquilo que é posto para fora, mas que está lá dentro, que reflete o nosso interior. Por isso, é necessário que a gente sim aperfeiçoe a nossa oração, porque não é aperfeiçoar as nossas palavras, mas aperfeiçoar a nossa vida espiritual e o que está acontecendo aqui dentro, a nossa relação com Deus a partir de dentro, e que é externada de alguma forma. No entanto, se existe algo comum à maioria dos seres humanos, se não a todos, é que dentro de nós moram angústias. Dentro de nós moram ansiedades. Dentro de nós moram tribulação. E isso é muito difícil de transformar em oração. Porque a única oração possível é a oração do desespero. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 5 da sua carta assim: está alguém entre vós sofrendo? Ore.
ore. O sofrimento nos conduz à oração. Aliás, isso não é novidade para ninguém. Você que quase nunca ora, você sabe que na hora que o bicho pega, você ora. O seu sofrimento te empurra para esse lugar chamado oração, o seu desespero te empurra para esse lugar chamado oração, e aí você ora. E está certo, tem que orar mesmo. Não só nesse momento, mas tem que orar. A questão é que, em geral, quando a gente está no momento da angústia, da ansiedade, do sofrimento, a gente ora querendo despertar Deus. A gente ora como se Deus estivesse inerte à nossa situação, ou como se Deus estivesse alienado de nós, como se Deus tivesse desinformado a nosso respeito, ou como se Ele não já estivesse fazendo algo por nós e para nós. A gente ora na expectativa de que a nossa oração vai mover a mão de Deus. A gente ora na expectativa de que a nossa oração vai tirar Deus do lugar, de despertar Deus. Quando na verdade, a nossa oração não muda nada em Deus, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo abençoador. Deus sempre está te abençoando. Deus sempre está te ouvindo. Deus nunca está alheio a você, nunca está desinformado ao seu respeito. Ora, pastor, mas se a minha oração não é para despertar Deus, se a minha oração não é para informar Deus do que eu estou passando, se a minha oração não é para tirar Deus do lugar, não é para mover Deus, para que serve a minha oração? A sua oração serve para despertar você. A sua oração serve para te tirar do lugar. A sua oração serve para lembrar você que Deus está trabalhando por você. E que se Deus está comprometido com a sua causa, o mínimo que você deve fazer é se comprometer também. A sua oração serve para diminuir a angústia e a ansiedade que mora dentro de nós. Por isso que nos versos que lemos, o apóstolo diz: está alguém entre vós ansioso? Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Apresentem-se com oração e súplica diante do Senhor. Para quê? Para Deus fazer o que eu estou pedindo? Não sei. Eu não sou Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para você. Eu não posso te dizer isso. Mas o apóstolo não diz que você se achega a Deus para Deus realizar os seus pedidos. Deus não é gênio de lâmpada. Deus não é caixa eletrônico. Você não se aproxima de Deus para realizar pedidos. Porém a gente pede. E ele fala, é para pedir mesmo. Quando o seu coração estiver ansioso, chega diante de Deus e pede. Para quê? Para ser atendido? Não. Pede para que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração e quebre essa ansiedade e essa angústia que está consumindo você. Quebre essa tribulação que não te deixa mais dormir. Quebre essa ansiedade que te faz dependente do seu pedido. Porque Deus vai te lembrar uma coisa, que se Ele realizar o que você está pedindo, Ele é Deus. Mas se não realizar, Ele continua sendo Deus e Ele está cuidando de você. Ele é o Deus que cuida dos pássaros. Ele é o Deus que cuida dos lírios do campo. Acaso Deus não vai cuidar de você? A sua oração te lembra que o seu Deus não se esqueceu de você. A sua oração te lembra que Deus está num lugar que não está deixando de trabalhar por você. Ela te deixa ver o que Deus está fazendo. Ela te deixa ver os movimentos que Deus está tendo em relação a você. Por isso, a oração que você pensava, ou pode ser que de vez em quando pense, que desperta Deus, na verdade, desperta você. Em outras palavras, a gente não ora para encaixar Deus na nossa vontade. A gente ora para se encaixar na vontade de Deus. A gente ora para se colocar diante dEle e dizer, Deus, está difícil, está complicado. Deus, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Deus, eu
não estou aguentando isso, não estou aguentando aquilo, mas que seja feita a tua vontade. O nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar por 2 vezes. Na primeira, Ele ensinou citando uma oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensina, nessa oração, que o reino é de Deus, a vontade é de Deus, que nada é meu e seu, tudo é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, que a gente seja livres das nossas tentações. Há uma visão de coletividade dentro da oração do Pai Nosso, há uma visão de supremacia da vontade de Deus em relação a nós, mas existe uma outra oração de Jesus que é feita prestes à sua crucificação, e que Jesus, suando sangue, angustiado, ansioso, atribulado, Jesus diz assim: Pai, eu vou te fazer um pedido, Pai. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lembre-se disso, meu irmão. A tua oração vai te despertar. E ganhar o não de Deus é melhor do que ganhar o sim de qualquer pessoa nesse mundo. Quando Deus falar não para você, para um pedido que você faça a Ele, lembre-se disso. O não de Deus é mais abençoador que qualquer sim de qualquer pessoa desse mundo. Mas Deus às vezes vai te dar sim também. Por isso, não se atenha, peça. Encerro com outra fala de Jesus em Mateus capítulo 7. E Jesus, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Pois que pai que vai dar pedra a um filho que pede pão, ou vai dar serpente a um filho que pede peixe? Portanto, lembre-se que o Pai de vocês é bom, e você pode pedir ao Pai de vocês. Não tem problema nenhum pedir, peça mesmo. Mas eu também podia fazer, com o pensamento de Jesus, a lógica inversa e dizer: que pai daria pedra a um filho que pede pedra com fome? Você não sabe o que pede, eu não sei o que peço. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, nós não sabemos sequer orar, é necessário que o Espírito Santo venha e interceda por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Portanto, peça. Se você não ganhar, bênção de Deus. Se você ganhar, bênção de Deus. Mas saiba de uma coisa, ore sempre, porque sempre que você orar, você será despertado para a vontade de Deus, e o seu coração será livre dessa ansiedade, dessa angústia, dessa tribulação que te cerca tanto. Eu não podia encerrar diferente esse momento, a não ser te convidando. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos.